Eu já vou começar perguntando, o que é a Bíblia para você? Quem me conhece sabe que eu gosto de história, adoro história. E tudo tem um começo na história. O que é a Bíblia? Ah, é um livro. Não, são vários livros num pacote só. Tem alguns que chamam de uma mini biblioteca, porque são vários livros de vários autores em épocas diferentes, que você carrega na mão. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Mas qual que é a certa final? Como livro, contém a palavra de Deus. Só que nós sabemos que essa é a palavra que Deus deu para todos aqueles que querem chegar ao céu. Então, vamos colocar bem simples, é a palavra de Deus. Simples, né? Pronto. Vai discutir por quê, tecnicamente ou não, significado ou não, é a palavra de Deus. Foi ela que mudou a minha vida e muda a vida de quem quiser e quem aceitar. Nada do que está lá é à toa. Nada do que está lá é porque não tinha o que escrever. O que vai por aí? Põe qualquer coisa. Isso não aconteceu. Até a frase assim, e Jesus disse, certa feita, não me lembro quando e não me lembro de quem, ouvi que a pessoa leu só essa frase e incomodou tanto ela, que ela teve que procurar uma igreja para saber o que Jesus disse. E se converteu. Nada é à toa. E aí, partindo daí que é a palavra de Deus, então nós vamos chegar. Se é a palavra de Deus, nós pensamos, Deus, Todo-Poderoso, Senhor, Criador de todas as coisas. Aquele que existe sem depender e nem precisar de ninguém. Estou indo bem no raciocínio? Aquele que fez todas as coisas sem precisar da ajuda de ninguém. Que se assenta num trono eterno, que o tempo não faz diferença nenhuma para ele. Estou indo bem? Puxa, ainda bem. Então, se a gente partir daí, a Bíblia é soberana na palavra. Confere isso. O que ela fala é a verdade, até porque ela acontece e se realiza, e nós estamos vendo isso nesse tempo. Há 50 anos atrás, a pessoa lia, aprendia, convivia e vivia a Bíblia, mas não via o que nós estamos vendo hoje. Pandemia, terremotos, tsunamis, não via nada disso. Via? 50 anos atrás, imagine. Só que nós estamos vivendo e a palavra está se cumprindo. O homem tem perdido o amor, distanciados um do outro, não é assim? Está na palavra de Deus. Então, se formos pensar, vamos no começo de novo, a Bíblia é a palavra de Deus e é soberano. Estou certo nesse pensamento? Eu esqueci de perguntar se temos convidados hoje. Temos convidados hoje? Visitantes? Sejam bem-vindos, é a casa de papai, viu? Eu chamo de convidado porque ou você foi convidado por alguém, ou convidado pelo Espírito Santo, que te ama. Seja bem-vindo. E aí, voltando, nós estamos estudando mandamentos recíprocos, é isso? Tá certo? Nós estamos estudando mandamentos recíprocos. Se é mandamento e saiu da Bíblia, então é a verdade. Partindo do que conversamos até agora, estou certo nesse pensamento? Então é a verdade. E aí nós temos que pensar, bom, o que é mandamento, o que é recíproco? Eu sei que já foi falado desde o começo dessa série de palavras e pregações. Mas de repente você não ouviu, de repente não deu para ver, não deu para assistir, não deu para participar. Mandamento no grego, entoile, ordem, dever. Eu gosto sempre de procurar e buscar lá no original, porque o significado da palavra é imenso. Imenso. É bem maior do que a gente pensa. E aí eu trouxe o dicionário que a gente usa em português. Ordem, determinação, regra, norma, voz de comando.
Então o mandamento o que é? É uma ordem. É uma voz de comando. Vinda de quem? De Deus. E se nós pensamos quem é Deus até agora, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, aquele que existe por si mesmo. Então é uma ordem boa, bem dada. Não é assim? É uma ordem. Tudo bem. Mandamento nós entendemos o que é. Se veio da Bíblia, então, nós entendemos de quem veio. E recíproco. Lá do grego, elelon. Um ao outro mutuamente. O dicionário português, mútuo, que se alterna entre indivíduos. O que é isso? Eu e você e eu, o irmão, a irmã, o irmão, o irmão. Então, o mandamento que serve para um e serve para o outro. Os dois cumprem. Dá para entender até aqui? Mandamentos recíprocos são ordens que um cumpre e o outro também. Vindas de Deus. Na Bíblia que a gente conversou até agora, que é a palavra de Deus. Chegamos nesse consenso? Entendemos assim todo mundo? Então, é ordem de Deus. Autoridade superior. Nós, às vezes, ficamos preocupados com uma ordem que um oficial de polícia dá. Ficamos alguns desesperados com a ordem que um juiz dá. Mas e a ordem de Deus? O que a gente faz com ela? Como nós vivemos essa ordem? Nós acatamos, atendemos sem discutir? Porque quando chega a ordem do juiz, ninguém discute. Mas e a ordem de Deus Todo-Poderoso, que é acima de qualquer autoridade? Mas vamos continuar. Vai pensando. Nós estamos entrando numa parte dos mandamentos recíprocos que são assim. São mandamentos que protegem da contaminação e doenças espirituais que machucam a igreja. É uma parte que vai começar de proteção para o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo? Ué, mas não é a parede, o telhado e tudo mais? Nós não vamos para a igreja? Não é assim que temos o hábito? Meu irmão, minha irmã, nós somos a igreja. Viu? Nós, cada um de nós. Nós nos reunimos num local e a igreja, todos nós juntos, cultuamos a Deus. Cultuar a Deus é engrandecer o nome desse Criador, Salvador. É, no meio desse culto, ouvir a palavra de Deus. É isso. Só que nós somos a igreja. Então a proteção é para quem? Para nós. Proteção para nós. Não é para proteger a porta. Não é para proteger a caixa de som. É para nós. Então esses mandamentos recíprocos servem para nós. Estou indo bem até agora? Não vou perguntar mais. Pronto. Para ninguém. E nessa linha de mandamentos recíprocos, o Senhor dá os primeiros dois. Ele fala os primeiros dois para proteção e para cuidar. Não tenham inveja uns dos outros. Simples falar isso, né? Ah, não, imagina, não tenho. Que isso? Está tranquilo. Nunca tive. Vou fechar os olhos. Nunquinha. Mas a gente precisa saber o que é inveja, afinal de contas. Está lá em Gálatas 5:25 assim. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Se nós vivemos com o Senhor, então a gente tem que andar. E esse significado é andar dia a dia com o Senhor. Não é só tê-lo bem guardado no coração. É viver o que Ele tem falado. Dia a dia. Se nós vivemos com Ele, andemos com Ele. E vivemos e mostramos. É assim que nós temos que fazer? Nós temos que propagar a Cristo, ao Senhor, em todo tempo, em todo lugar. É isso. Como alguém vai querer saber do Senhor se nós, que falamos viver com o Senhor, não mostramos o Senhor?
Se nós que fomos salvos, nossa, que chique, é salvo, ó, inveja. Não, todo aquele que aceitar é salvo. Todo. Mas salvo do quê? Salvo de todo o mal. E vai morar no céu. Bem simples assim hoje. Mas continua, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. A inveja, ela começa na sociedade, no dia a dia, quando você ouve assim, olha o tênis dele. Imediatamente você pensa, eu não tenho. Olha o carro que ele comprou. E imediatamente você pensa, eu não tenho. Olha como vive bem. Veja o salário dele. E imediatamente você pensa, mas eu não tenho. Isso é inveja. Isso é o que acontece normalmente. E se você parar para pensar, começa desde cedo, desde tenra idade. Olha como ele sabe mais do que você. Olha que letra bonita que ele tem. É assim ou não é? Mas não é feito por mal. Isso acontece naturalmente. Não é feito para humilhar. Acontece naturalmente. Só que isso vai marcando, e aí acontece o que a gente tem de definição. Inveja no grego, pitoneo, invejar. Mas então ficou na mesma? Aí a gente pode usar o dicionário português, tá? É um sentimento de ódio, desgosto ou pesar. Provocado pelo bem-estar ou pela prosperidade ou felicidade do outro. Não, eu não tenho inveja, né? Ninguém daqui tem inveja, estou certo nisso? Vou fechar os olhos. Ainda bem, teve um que falou certíssimo. Meu irmão, minha irmã, nós estamos pensando, isso é natural de acontecer, faz parte do ser humano. Eu não tenho, mas ele tem. Crianças brincam assim, eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. Já passou por isso? Eu passei por isso, toda criança passa. Então já começa nessa história. É natural, mas tem mais. Desejo muito forte de possuir ou desfrutar de algum bem possuído ou desfrutado por outra pessoa. Avidez, cobiça. Isso a gente vê acontecer muito em empresas grandes, né? Um passa a perna no outro para ficar com o lugar. Um inventa história para prejudicar o outro para ficar com o lugar. Inveja. E é um sentimento que ele vai crescendo. E se não tomarmos cuidado, ele toma toda a nossa vida. Porque vivemos assim. Só que aí nós pensamos, né? Se vivemos e se andamos com o Senhor, isso Ele cura. Isso Ele tira. Ele não deixa acontecer. Nós não precisamos disso. E a proteção para a igreja é essa. Nossa, a irmã veio com um vestido hoje. Vou fechar os olhos. Mano, como é que eu vou fechar os olhos para mostrar o que tem que... Não, é assim, ó. Não, eu vou só ilustrar, tá? É assim. Oi, irmã, tudo... A irmã falando para a irmã. Oi, irmã, tudo bem? Já analisou tudo. Já viu tudo. Aí os homens chegam lá, pegam a camisa que tiver, né, pastor? A calça que tiver. Pera, mas foi uma semana que você usa essa calça? Faz. E faz. Às vezes faz. Eu vou brincar, já falei isso aqui. Uma vez a Beth, minha esposa, falou assim, eu preciso tanto de uma camisa amarela. Falei, meu pai, nunca na minha vida eu pensei em comprar uma camisa amarela. Eu nunca precisei de uma camisa, ou um short, ou uma bermuda, uma calça de tal cor. Tinha o que tinha. Eu não me lembro, quando criança, quando foi que eu escolhi comprar um tênis. Tinha o que estava lá, enfiava no pé e pronto. Mas precisava de uma camisa amarela. E aí a irmã que... Eu não tenho esse sapato. Isso tudo acontece naturalmente. E dentro da igreja. Sabe que quando Paulo escreveu essa passagem, escreveu para as igrejas da Galácia, Ásia Menor. Para as igrejas. Não foi para a pessoa que estava fora. Foi para dentro.
E se inscreveu para dentro da igreja porque precisava. Então nós precisamos. Não, isso aí naquela época, imagine. Mais ou menos 50, 56 depois de Cristo. Poxa, Mas continua sendo igreja de Cristo e nós continuamos sendo gente. A diferença é que hoje temos celular e naquela época não tinha. Mas gente continua sendo gente. Meu irmão, minha irmã, se o seu irmão, a sua irmã, tem alguma coisa melhor que você, conseguiu alguma coisa melhor que você, é Deus. Certa feita, está lá em João 21, Pedro falou assim, e esse daí? Falando sobre João, vai acontecer com o que com ele? E Jesus falou assim, se eu quiser que ele fique até que eu venha, me siga. Sabe o que Jesus falou? O que eu quiser dar para ele, eu dou. Você não tem nada a ver com isso. Você viva e siga a sua vida comigo. É isso. É o Senhor quem decida, porque às vezes a pessoa precisa daquilo para se manter com Cristo. Às vezes a pessoa precisa ter mais do que você para continuar no caminho do Senhor. Você já parou para pensar nisso? Não é que ele tem mais ou merece mais, é porque às vezes é necessário. E Deus sabe de todas as coisas, porque Ele conhece o nosso coração. É assim ou não é? E se Ele conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas necessidades. Há muito tempo atrás, eu acho que eu já comentei isso aqui, mas há muito tempo atrás, nós passei por uma situação assim, cuidando dos pastores, lá em Jundiaí. Chegou uma pastora, pastor, meu celular caiu na água, queimou, quebrou. Poxa vida. Eu recebi a notícia, tudo bem. Tá bom. E fiquei esperando, né? E ela esperando. Pastor, dá para comprar um? Eu cuidava dos negócios lá. Tá bom, vamos lá. Foi lá na Vivo, na loja da Vivo, comprar um celular. Eu me lembro até hoje, eu encostei no balcão assim. Quando eu acompanho a Beth fazer compra, não sei vocês, irmãos, mas eu encosto na arara e fico lá encostado. E aí fico olhando. Hã? Fica no carro, pastor? Eu vou lá e fico lá. E aí muda de setor, eu mudo de arara. Estava eu encostado no balcão, assim, e falando com Deus, né? Puxa vida, Deus, meu celular é antigo. Presta atenção, eu estava falando. Meu celular é antigo. Nossa, faço um monte de coisa. Cuido de um monte de coisa. Pepino de tudo quanto é lado. Vai para cá, vai para lá. E eu vou dar um celular para ela? Sabe o que Deus falou? Ela precisa para ficar. Você não precisa. Escolhe o mais caro aí. Veja aí, escolhe o mais caro aí. Tomei uma. Por quê? Porque eu tive inveja dela. Deus está dando um celular para ela novo e o meu é antigo? Que negócio é esse? Graças a Deus que o Senhor corrige. Nunca mais eu pensei assim. Nunca mais, porque tomei uma, né? Meu irmão, minha irmã, hoje nós estamos aprendendo antes de tomar uma bordoada. Antes. O Senhor está falando para você que de repente ainda não se livrou desse hábito, chegar junto dele e falar assim, Senhor, me livra disso. Não precisa sair publicando para todo lado, não. É você e Deus. E o Senhor, quando nós falamos com Ele, Ele atende. Tá? Ele atende. Então a inveja está em qualquer lugar. Nossa, o Mateus está fazendo um seminário? Nossa. O pastor já falou que vai consagrar ele. Nossa. Eu estou aqui há 22 anos. Nasce a inveja ou não nasce? Claro que nasce. É lógico que acontece. Mas aí, Senhor, tira isso de mim. Glória a Deus. Eu faço e estou fazendo outra coisa no teu reino.
E aí Jesus fala para você, e se eu quero dar para ele, o que você tem a ver com isso? Ele é o Senhor, é Ele quem decide. Ele já te deu a salvação. Ele já te deu a graça. Ele já deu o céu, morada dele para você morar. O que está aqui, bom, vai que precisa, como eu falei, daquela pastora. Meu irmão, minha irmã, quando nós aprendemos que tudo vem de Deus, então o que nós temos é o suficiente para a nossa vida. Deus pode nos deixar milionários de um dia para o outro? Bilionários de um dia para o outro? Pode, ou se pode. Se for projeto e plano dele, mas também pode não. Também você pode. Uma outra situação que eu passei, gente, hoje é dia de testemunho, hein? Numa época, antes do nascimento da Sofia, mais de 15 anos atrás, estava indo para Jundiaí, ia para Jundiaí, a igreja era lá, né? Então ia para Jundiaí e voltava de ônibus. Ia, voltava. E lá ia todo dia, porque eu trabalhava lá, né, na igreja. Ia todo dia, final de semana também, então não parava. Aí, belo dia, voltando da igreja, com a Bíblia na mão, peguei o ônibus. Todo mundo já pegou o ônibus Jundiaí, Franco, Jundiaí? Ah, é uma chacoalhada geral. Se você tem alguma coisa torta, ele desentorta. E quando fica de pé, então, músculo total. Estava eu lá, pendurado. Coloquei a Bíblia aqui atrás, parecendo um... Pendurado. Aí eu falei assim, oh Deus, trabalho. Já sabe o resto, né? Trabalho, faço tudo, pepino, não sei o que lá. Poxa, estou indo de ônibus. Vou e volto de ônibus para sua casa? Oh Deus. Todos aqui sabem que eu sou apaixonado pela obra de Paulo, né? Todos aqui eu creio que sabem, se não sabe, está sabendo agora. Sou apaixonado pela obra de Paulo e o que Deus fez através da vida de Paulo. Aí Deus falou assim, você não gosta de Paulo? Gosto. Então, lá não tinha nem ônibus. Glória a Deus pelo ônibus! Outra, meu pai, será que eu sou tão difícil assim? Outra, tive inveja de quem ia para a igreja e voltava de carro. Meu irmão, minha irmã, nós não temos que ter isso, porque Deus cuida de nós. Até aqui nos ajudou, não é assim que fala a palavra? O Senhor. É isso. Então nós temos que dar graças a Deus e glória a Deus por tudo o que temos e somos, porque é Ele que concede. Se o outro está maior, está melhor, glória a Deus pela vida dele. Mas a inveja que vem de hábitos antigos, a gente tem que jogar fora. Ela vai cutucar de novo, mas fala assim, não, eu sirvo a Deus, e esse Deus me ama, todo-poderoso, e cuida de mim. Acabou. Mandamento para a proteção da nossa casa, proteção da igreja. Mas continua. Assim, coladinho, o outro mandamento que, às vezes, se pensarmos, é consequência. Deixem de julgar uns aos outros. Olha, julgar é um hábito que a gente aprimora. Nós começamos com a simplicidade e depois passamos a julgar atos da vida do outro, pensamentos da vida daquele outro. O jeito que ele vive a vida é assim ou não é? A gente começa com coisas simples. Volta ao tênis. Bonito tênis, pastor. Eu não vou comprar um tênis desse, porque... Amarelo? Ah. A gente começa com coisa simples. Depois passa para mais sofisticada, como eu falei. Não sei não se esse casamento vai, viu? Sei não. Isso é um hábito. E às vezes vem da inveja, porque nós olhamos o outro e com a nossa régua a gente mede. Mas a gente não tem uma régua decente, para ver, para pensar. Nós temos que pedir perdão para sentar à mesa do Senhor. É assim ou não é? Para pensar se nós somos todo iluminado. Não, a gente depende da luz do Senhor que brilha em nós. E aí é hábito julgar qualquer coisa, qualquer situação. Fala se não é. Nós fazemos. Puxa, não tinha uma roupa melhorzinha para vir para a igreja, não?
gente passa horas escolhendo, né, pastor? Horas e horas escolhendo qual roupa a gente vai vir. Quando eu faço audiência, eu uso terno. Até porque é uma exigência. Quando não dá para a pastora passar, eu passo roupa. Mas não fica bom, porque na hora que eu vou virar a peça, amassa de novo o lado que eu já passei. Aí o que eu faço? Terno, né? Todo mundo tem terno, né? Aqui todo mundo sabe, né? Eu passo só esse pedaço aqui, a gola e a ponta da manga. O resto passa no corpo. O juiz só vai ver esse pedaço. Meu irmão, minha irmã, nós julgamos qualquer coisa e qualquer pessoa, menor ou maior, e não estou falando de importância, estou falando mesmo de tamanho, porque até criança a gente julga. É assim ou não é? Mas a palavra fala, vamos lá. Romanos, Paulo escreveu para os crentes romanos. Escreveu para quem? Para os crentes, de novo. Escreveu para nós de novo. Oh, meu Deus do céu, será que a gente não acerta uma? Bom, dado o que eu testemunhei dos dois negócios meus, acho que não. Fala assim, Romanos 14, 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Porque quando nós julgamos, nós dividimos a sentença. Nós chamamos a outra pessoa e falamos, você viu? Viu como é que está? Viu como é que chegou? Viu com quem chegou? Nós dividimos, afinal de contas, sentença segundo a lei tem que ser pública, porque senão não tem efeito. Meu irmão, minha irmã, isso é um hábito que vem. E eu falei, às vezes, é intimamente ligado à inveja. Não tem? Você já ouviu aquele ditado, quem desdenha quer comprar? Já ouviu esse? É antigo. Ou seja, quem fala assim, não, esse negócio não serve, esse negócio não presta, é porque quer. Essa pessoa, está com ela, é porque quer. É muito interessante nessa parte de relacionamento, porque quando a gente inicia um namoro, passa para o noivado, casamento, sempre tem alguém que chega assim, está com essa pessoa? Sei não, viu? Sei não. Nem conhece, nem convive, nem sabe. Não sabe de nada, mas já julgou. Vai falar que você não fez assim? Vou fechar os olhos, não precisa falar não. Vai falar que em algum momento você não julgou o jeito que a pessoa se procedeu. No trânsito, é assim ou não é? Mas nós não sabemos. Vem aquele desesperado com o pisca-alerta e buzina atrás de você, e você fala assim, não vou deixar passar não. Você não sabe o que está acontecendo naquela vida. Não sabe o que está acontecendo naquele momento. Só Deus sabe. Nesse mesmo capítulo de Romanos, um pouquinho antes do versículo, fala, e todos passarão ante ao tribunal de Cristo. Então não somos nós quem temos que julgar, é o Senhor quem vai. Só Ele tem esse poder, essa autoridade. Sabe por quê? Porque nós falamos no começo, Deus é todo poderoso, Criador de todas as coisas. Ele sabe todas as versões da mesma história. Eu sou advogado, todo mundo sabe. Se não sabe, ficou sabendo. Dependendo da situação, tem gente que usa o processo para tirar proveito. Tem gente que faz assim. Estou defendendo um processo que é audiência amanhã, que a pessoa ajudou uma pessoa da família, e essa da família entrou com um processo sabendo que não tem prova de nada. E é muito provável que o resultado seja complicado. Então, só Deus conhece tudo sobre todos. E só Ele pode julgar. Mas, como nós estamos no mandamento recíproco para poder preservar a saúde da igreja, então não julga.
Quem você encontrar a partir de agora é uma pessoa amada pelo Senhor. Ah, mas ela não está na igreja não. Mas Jesus morreu por ela. Como morreu por nós. É uma pessoa amada. Então nós não temos que julgar do jeito que ela anda, do jeito que ela fala. Eu já falei aqui, eu tenho um amigo que é advogado, de 10 palavras, 14 são palavrão. Ele conversa assim, conversa desse modo. Ah, Deus não ama ele, não. Ama. Aquele que faz o mal sempre, Deus ama? Ama. E tem misericórdia dele. Só ele pode julgar, nós não. Por isso que a palavra fala, não julga uns aos outros. Para com isso, para com esse negócio. Mas eu não posso, pastores não podem determinar e colocar no estatuto, nesta igreja ninguém vai julgar o próximo. Isso não acontece. Isso vem de Deus. E a mudança no nosso coração vem de Deus. Só que nós temos que procurar. Se nós não procuramos, ele fica esperando. Eu falei outro dia para a titia assim, fala com Deus, fala. Porque às vezes temos uma coisa na cabeça, outra no coração e falamos uma terceira. Principalmente quando a gente está perto de alguém. Porque de repente o que a gente vai falar não é tão bom assim, a gente muda o negócio para a pessoa não ficar horrorizada. Fala com Deus. Fala. Faça oração silenciosa, Deus escuta, como estamos conversando aqui. Viu? Mas depende de querer. É uma escolha. Ah não, eu estou bem, estou zeradinho, saradinho. Nossa, você viu que carro ele chegou ali? Mas não tinha outro não, tudo enferrujado? Nós fazemos isso naturalmente. O mundo faz assim. Todos fazem. Ah, não, o mundo não presta. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que são hábitos que nós temos, que quando estamos reunidos para cultuar ao Senhor, não podemos ter. Não podemos. Mas aí vem o significado, julgar, no grego. Krino, julgar, separar, selecionar, dar uma opinião, censurar. Olha que pesado. Aí vem para o dicionário português, decidir, resolver, dar sentença. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos uma época tão moderna, né? Quem tem rede social aqui? Levanta a mão aí. Levanta a mão aí. Eu sou quase um espião na rede social, eu só vejo. Hoje em dia tem aquela como é que é? Cultura do cancelamento, é isso que fala? É isso, né? A mídia social derruba uma pessoa, acaba com ela, destrói a pessoa. Olha que absurdo. Julgamento. Se você já participou de um julgamento público na rede social, saia. Porque nós não conhecemos toda a história, tá? Só o Senhor. Por isso que fala, não julga, para de julgar, não faz mais isso não. E sabe por quê? Que os mandamentos que a gente está aprendendo, dentre todos os que nós já vimos e vamos ainda ver, são vários. Extraordinário essa parte, esse estudo. Os mandamentos que protegem da contaminação e doenças espirituais que machucam a igreja, sabe por quê? Por conta disso, para que não haja divisão no corpo. Para que a gente não coloque para fora, separe quem mais precisa de Deus. Para que a gente não coloque para fora, jogue longe aquele que vem bem humilde com o sapato furado, que coloca um pedaço de papelão para não machucar o pé. Aquele que põe a meia e o dedão sai para fora. Pastor, tadinho. Mas também tem aquele que vem com um carrão importado último tipo, que às vezes a gente põe para fora. Olha, esse daí é todo orgulhoso, cheio de coisa, olha. A gente põe para fora, e às vezes ele é o que mais precisa de Deus. Para não ter um corpo dividido, fragmentado, quebrado. Porque se tirar a nossa mão, vai funcionar como a mão? Lembra dessa passagem?
o olho, o pé. Lembra disso? Foi o início do estudo. Mas aí continua. Mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Lembra de sorrir junto e chorar junto? É isso. É isso. É isso que Deus está falando. Nós não temos que fazer fofoca da vida dos outros. Nós temos que nos preocupar com a vida dos outros assim, Senhor, eu quero que ele suba para o céu junto comigo. Eu quero encontrá-lo lá nas ruas celestiais. Eu quero poder falar com ele, glória a Deus, você está aqui. Não para saber assim, nossa, tá bom o negócio, hein? Eu faço inventários, estou fazendo um. E quando a gente faz isso, sabe de todo o pacote da pessoa. Tem grana, hein? Olha no banco. Nossa, 12 imóveis. E tem gente que não tem nenhum. Quem sou eu para falar alguma coisa? Quem sou eu para falar como conseguiu, se chegou e como chegou? É só o Senhor que pode. Como que eu posso trazer alguém para casa de Deus, para a igreja, para fazer parte do corpo, se eu tenho inveja e julgo? Não traz. Antes a pessoa quer ver eu bem longe. Não é assim? É assim. E todos nós somos assim. Não pense que, não, o pastor está livre disso. Tá não. Lembra que eu falei dos 2 casos que eu tomei burdoada? Está livre não. Está livre não. Mas para que não haja divisão no corpo de Cristo. E aí eu volto a falar. Mandamento recíproco. Ordem, voz de comando, mútuo. Uma troca entre você e eu, você e o seu irmão e a sua irmã. Não é só para um, para os 2. Para quem senta do seu lado e para quem convive com você. Mandamento recíproco. E aí, dá para viver assim? Sem inveja e sem julgar? Não precisa responder, porque nós temos que falar com Deus. A gente tem que conversar com o Pai. É papai que cuida de tudo e é papai que na misericórdia vai tirar essa mania. Você já viu pessoas livres de vício? Vício pesado às vezes? Acontece. Às vezes a inveja é um vício. O julgar, outro. Deus livra de tudo. Mas a gente precisa querer. Vamos falar com o papai?